A poeira da estrada grudava na pele de Helena como uma segunda camada de vergonha. Seus pés descalços sangravam. As botinas velhas haviam se despedaçado 2 léguas atrás, jogadas no acostamento como quem abandona os últimos vestígios de uma vida que já não existia mais. Cada passo era uma agonia. Cada metro percorrido, uma eternidade de dor física e emocional que se misturavam até não saber mais onde uma terminava e a outra começava. O sol de meio-dia castigava sem piedade. O céu azul, limpo demais, parecia zombar de sua miséria. Não havia uma nuvem sequer para amenizar o calor escaldante que descia sobre a estrada de terra vermelha. Helena cambaleava, a boca seca demais até para engolir a própria saliva. A língua colava no céu da boca. Os lábios rachados sangravam nos cantos. A sede era uma tortura constante, um martírio que ocupava cada pensamento. A trouxa de pano que carregava no ombro pesava como chumbo, embora contivesse muito pouco, tudo o que lhe restava no mundo. 2 vestidos remendados que já haviam conhecido dias melhores. Uma agulha enferrujada que pertencera à mãe, 3 carretéis de linha de cores desbotadas e o terço de madeira da mãe morta, as contas gastas de tanto serem rezadas. Nada mais, nem dinheiro, nem comida, nem água, nem nome limpo, nem futuro. Helena parou no meio da estrada, o corpo tremendo de exaustão. Olhou para trás. A estrada que percorrera se estendia vazia até onde a vista alcançava. Olhou para frente. Mais do mesmo. Vazio, solidão, abandono. 3 dias antes tudo havia desmoronado. A lembrança ainda ardia como ferro em brasa na memória. Dona Eulália, a patroa, acordara numa manhã de sábado gritando que faltava um broche de ouro. Um broche herdado da avó, precioso, insubstituível, com pedrinhas que brilhavam à luz. Valioso não apenas em dinheiro, mas em sentimento, ou assim ela dizia aos berros que ecoavam pela casa grande. E os olhos dela, injetados de uma raiva que parecia esperar por aquele momento há muito tempo, se voltaram imediatamente para Helena, a costureira contratada 6 meses antes, a mulher sozinha que dormia no quartinho dos fundos, ao lado da cozinha. A estrangeira sem família, sem proteção, sem voz. Foi você, sua desgraçada. A voz estridente de Dona Eulália ecoou pela casa, fazendo os vidros das janelas tremerem. Aproveitou minha confiança, entrou na minha casa, comeu do meu pão e roubou o que era meu. Ladra, víbora, serpente que aqueço no peito. Helena tentou se defender, caiu de joelhos ali mesmo, na sala grande, diante de todos os empregados que haviam sido convocados para testemunhar a humilhação pública. Jurou por Deus Todo-Poderoso, pela Virgem Santíssima, por todos os santos do céu, que jamais tocara em coisa alguma que não fosse seu, que respeitava a casa, respeitava a família, que trabalhava honestamente desde o primeiro dia. Mas Dona Eulália não queria ouvir. Seus gritos se tornavam cada vez mais agudos, mais histéricos. Acusava, apontava o dedo, cuspia veneno. O marido, senhor Tavares, homem fraco, de voz mansa e espinha curvada pelo peso de anos de submissão matrimonial, apenas baixou a cabeça. Não disse uma palavra em defesa de Helena. Não pediu provas. Não questionou a esposa. E quando o capataz veio, um homem grande, de mãos calejadas e olhar duro, arrastou Helena para fora da propriedade como se ela fosse um animal perigoso. Ela ainda gritava sua inocência, ainda implorava por justiça, ainda pedia que ao menos a deixassem procurar o broche, provar que não o tinha. «Saia daqui e nunca mais volte!» berrou Dona Eulália da varanda, o rosto vermelho de ódio. «Se aparecer por estas bandas novamente, chamo a polícia. Vai apodrecer na cadeia, sua ladra imunda!» Jogaram-na na estrada como se fosse lixo, como se fosse nada. Mas o pior, o verdadeiramente devastador, ainda estava por vir. A notícia correu. De boca em boca, de fazenda em fazenda, de vilarejo em vilarejo. Helena, a costureira da fazenda Tavares, é ladra. Roubou um broche de ouro da patroa. Uma víbora. Cuidado com ela.
As palavras voavam como pássaros negros, pousando em cada ouvido, manchando sua reputação de forma irreversível. Helena tentou procurar trabalho na fazenda seguinte. A porta se fechou na sua cara antes mesmo que terminasse de falar. Tentou na seguinte, risos de escárnio. Na terceira, cuspida e xingada. Ninguém mais a contrataria. Ninguém mais abriria a porta. Ninguém mais acreditaria em sua palavra. Ela estava marcada, condenada, morta em vida. Agora, 3 dias depois, cambaleando sob o sol impiedoso que parecia querer arrancar sua pele, Helena sentia o corpo desistir. As pernas tremiam descontroladamente. A visão embaçava nas bordas, escurecendo, como se estivesse olhando através de um túnel que se estreitava cada vez mais. Os ouvidos zumbiam. O coração batia irregular, ora rápido demais, ora lento demais. Ela tropeçou numa pedra e caiu de joelhos na terra vermelha, levantando uma nuvem de poeira que grudou no suor do rosto, formando uma pasta de lama salgada que escorria pelos olhos. A dor nos joelhos foi aguda, mas ela mal registrou. Estava além da dor física agora. Ficou ali, de 4, respirando com dificuldade. Cada inspiração ardia nos pulmões. Cada expiração saía em um som áspero, quase um choro seco. "Levanta!", ordenou a voz da mãe em sua mente. A voz que a acompanhava desde a infância, firme e amorosa ao mesmo tempo. "Você é filha de Maria Santana. Mulher de Santana não se entrega. Levanta, menina, levanta." Mas para quê? A pergunta ecoou no vazio de sua mente exausta. Para onde ir? Não havia mais nada. Nenhum lugar que a quisesse. Nenhuma pessoa que acreditasse nela. Nenhum futuro além daquela estrada poeirenta que levava a lugar nenhum. Helena se arrastou até a beira da estrada e se sentou encostada num tronco de árvore seca. Encostou a cabeça nos joelhos e deixou as lágrimas caírem. Lágrimas silenciosas, quentes, amargas como fel. Não soluçou. Não tinha forças nem para isso. Apenas deixou a água salgada escorrer, molhando a terra vermelha embaixo dela, formando pequenas manchas escuras. Chorou pela mãe que morrera anos atrás e a deixara sozinha no mundo. Chorou pelo pai que nunca conhecera. Chorou pela vida que poderia ter tido se as coisas fossem diferentes. Chorou pela injustiça de ser julgada e condenada sem direito à defesa. Chorou porque estava cansada, tão cansada. O tempo passou, não sabia dizer quanto. 1 hora, talvez 2. O sol desceu um palmo no céu, a luz mudando de branco intenso para dourado. E então, um som distante rompeu o silêncio da estrada. Cascos de cavalo, o som ritmado de ferradura batendo na terra dura. Helena ergueu a cabeça com dificuldade. Enxugou o rosto com as costas da mão suja e ficou imóvel, observando a estrada à sua frente. A poeira se erguia ao longe, aproximando-se devagar. Um cavalo, um cavaleiro solitário. Por um momento, ela pensou em se esconder. Vergonha queimou em suas faces. O estado deplorável em que se encontrava, a miséria estampada em cada centímetro do corpo sujo e ferido. Mas não tinha forças para se mover. Apenas ficou ali, aguardando. O cavaleiro apareceu através da cortina de poeira. Um homem alto, ombros largos, chapéu de abas largas cobrindo o rosto. Montava um cavalo baio robusto, de pelagem brilhante e bem cuidada, que vinha em passo tranquilo, sem pressa. O homem tinha as rédeas soltas, o corpo relaxado na sela, alguém acostumado a longas cavalgadas. Quando o cavaleiro a viu, puxou as rédeas suavemente e parou a alguns metros de distância. O cavalo bufou, balançando a cabeça. O silêncio se estendeu, pesado, carregado. Ele a observou por um longo momento, os pés descalços e feridos, cobertos de sangue seco misturado com terra. O vestido rasgado na barra e sujo de manchas que contavam a história de 3 dias na estrada. O rosto coberto de poeira, lágrimas e desespero. O cabelo emaranhado, cheio de folhas secas e terra. Helena baixou os olhos envergonhada. Sabia exatamente como devia parecer. Uma mendiga, uma vagabunda,
uma pária, o lixo humano jogado à beira da estrada. O homem desceu do cavalo com movimentos lentos, deliberados. Cada gesto era medido, controlado. Tirou o chapéu, revelando um rosto marcado pelo tempo e pela vida. Talvez 30 e poucos anos, talvez 40. Difícil dizer. Barba por fazer, escura com alguns fios grisalhos. Olhos escuros e profundos que pareciam carregar o peso de muitas histórias não contadas. Rugas ao redor dos olhos, não de riso, mas de quem passou muito tempo apertando os olhos contra o sol. Havia algo nele que transmitia peso, gravidade, luto. Ele se agachou na frente dela, mantendo uma distância respeitosa. Não invadiu seu espaço. Apenas ficou ali, na altura dos olhos dela, observando com uma atenção que não era intrusiva, mas genuinamente preocupada. Está ferida. A voz era grave, pausada, sem julgamento. Uma afirmação, não uma pergunta. Helena não respondeu. Não confiava na própria voz. O homem tirou um cantil de couro da cintura com movimentos lentos. Desenroscou a tampa e estendeu para ela. Tem água? Helena negou com a cabeça, mas ele já oferecia o cantil. Ela hesitou, as mãos tremendo. Seria verdade? Não seria alguma crueldade, algum truque? Mas a sede era mais forte que a desconfiança. Pegou o cantil com mãos trêmulas. O couro estava gasto pelo uso, macio. Levou à boca e bebeu. A água estava morna, com gosto de couro e metal, mas desceu como bênção divina. A primeira sensação foi de alívio tão intenso que quase doeu. Ela tomou 2, 3 goles longos, forçando-se a parar antes de beber tudo. Devolveu o cantil. Obrigada, murmurou, a voz rouca, quase inaudível. O homem assentiu, aceitando o cantil de volta. Seus olhos percorreram os ferimentos nos pés dela, os cortes profundos, a pele em carne viva, o inchaço. Observou a trouxa miserável ao lado dela. Viu o estado geral de abandono e desespero, mas não fez perguntas invasivas. Não exigiu explicações. Apenas observou como quem calcula distâncias e possibilidades. De onde vem? A pergunta foi feita em voz baixa, quase gentil. Helena engoliu em seco, sentindo a garganta ainda áspera, apesar da água. Da fazenda Tavares. Sua voz saiu fraca. 3 léguas para trás. E para onde vai? A pergunta mais simples do mundo. E Helena não tinha resposta. Olhou para a estrada vazia à frente. O caminho de terra que se estendia até o infinito, levando a lugar nenhum. Depois olhou para as próprias mãos calejadas, manchadas de terra e sangue. Não sei, admitiu. E naquela confissão havia uma rendição total. Não tenho para onde ir. O silêncio voltou a se instalar. O homem colocou o chapéu de volta na cabeça, protegendo o rosto do sol. Ficou de pé, pensativo, olhando para o horizonte. Helena esperava que ele montasse e fosse embora. Era o que qualquer pessoa faria. Era o que qualquer pessoa deveria fazer. Ela era nada, ninguém. Não valia o esforço, não valia o risco. Mas ele permaneceu ali, parado, pensando. O cavalo pastava tranquilamente ao lado, arrancando tufos de capim seco. Finalmente, depois de longos minutos, o homem falou. Meu nome é Miguel Almeida, disse, a voz firme, mas sem arrogância. Tenho uma fazenda a 2 léguas daqui. Preciso de alguém para cuidar da casa. Helena ergueu os olhos incrédula. Certamente havia escutado errado. Certamente a desidratação estava fazendo-a delirar. Eu... Começou, mas a voz falhou. Limpou a garganta e tentou novamente. Eu não tenho referências. Não vão falar bem de mim. Se perguntar sobre mim... Não perguntei por referências, interrompeu Miguel, a voz ainda calma. Mas Helena sentiu as lágrimas voltarem. Disseram que eu roubei. Vão dizer que sou ladra, que sou má pessoa. Vão... O que eu vejo? Interrompeu Miguel novamente, e dessa vez seus olhos encontraram os dela diretamente. É uma mulher na estrada, sem sapatos, sem comida, sem abrigo e sem esperança. Ele fez uma pausa, deixando as palavras pousarem. O que os outros dizem não me interessa. Não é assunto meu. Helena sentiu algo se partir dentro do peito. Não dor,
mas alívio. Um alívio tão grande, tão profundo, tão inesperado que quase doía fisicamente. Como se uma represa houvesse se rompido e todas as emoções contidas jorrassem de uma só vez. Ela tentou se levantar, agarrando-se ao tronco da árvore para ter apoio, mas as pernas cederam imediatamente, bambas demais para sustentar o peso. Seria uma queda feia se Miguel não houvesse se movido rapidamente, segurando seu braço com firmeza, mas sem brutalidade, impedindo que ela caísse. Devagar, disse ele. Consegue montar? Helena olhou para o cavalo. Alto, forte, tão distante do chão. Assentiu mesmo não tendo certeza nenhuma, porque o que mais poderia fazer? Ficar ali e morrer? Já havia considerado essa possibilidade. Talvez fosse mais digno tentar. Miguel a ajudou com uma gentileza surpreendente. Segurou-a pela cintura, o toque respeitoso, nada invasivo, e a ergueu até que ela pudesse passar a perna por cima do cavalo e sentar na garupa. O animal era quente sob suas pernas, o pelo macio. Ela se agarrou à sela com as duas mãos. Miguel montou à frente, ajustando-se na sela e pegando as rédeas. Olhou para trás. Segure firme em mim se precisar. Não vou deixar você cair. Helena assentiu. Quando ele tocou o cavalo e o animal começou a andar, ela se segurou na parte de trás da sela, sentindo cada movimento do cavalo reverberando em seu corpo dolorido. O corpo de Helena tremia, de fraqueza, de fome, de emoção contida, de medo e esperança misturados. Fechou os olhos e deixou as lágrimas escorrerem em silêncio. Pela primeira vez em 3 dias, não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de quem, contra todas as probabilidades, ainda respirava, ainda existia, ainda tinha talvez uma chance. A cavalgada durou quase 1h30. O sol começava a descer no horizonte quando os contornos da fazenda surgiram. Primeiro apenas uma mancha escura ao longe, depois ganhando forma e detalhes. Um casarão de 2 andares, de paredes caiadas e telhado de barro vermelho. Cercado de pastos extensos onde o gado pastava tranquilamente. Currais bem construídos, de madeira forte. Tudo parecia bem cuidado do lado de fora. Cercas firmes e alinhadas, animais saudáveis de pelagem brilhante, plantações organizadas em fileiras perfeitas. Era uma propriedade próspera, bem administrada, rica. Mas quando chegaram mais perto, Helena percebeu algo estranho. Algo que não combinava com a prosperidade evidente da fazenda. A casa, apesar de grande e sólida, tinha um ar abandonado. As janelas estavam todas fechadas, as cortinas corridas mesmo sendo fim de tarde. Não havia flores nos canteiros, apenas terra seca e algumas ervas daninhas. Nenhuma roupa no varal, nenhum sinal de vida doméstica, nenhum cheiro de comida sendo preparada, nenhum som além do vento e dos animais. Era como se a casa estivesse vazia, ou pior, ocupada por fantasmas. Miguel desceu do cavalo em frente à varanda e amarrou as rédeas no poste. Depois, ajudou Helena a descer. Ela quase caiu. As pernas dormentes depois da cavalgada, o corpo exausto demais. Ele a amparou com um braço firme ao redor da cintura. Consegue andar? Consigo, mentiu ela, orgulhosa demais para admitir que mal conseguia ficar de pé. Ele não discutiu, mas também não soltou completamente. Apenas passou o braço dela por cima de seus ombros, sustentando parte do peso, e a conduziu devagar até a varanda. Subir os 3 degraus foi uma provação. Cada movimento puxava músculos que Helena não sabia que existiam. Miguel abriu a porta da frente. Não estava trancada. E eles entraram. O interior era sombrio, abafado. Cheiro de poeira, mofo e tempo parado. Miguel acendeu um lampião que estava na mesinha ao lado da porta, e a luz fraca, bruxuleante, revelou uma sala ampla, móveis cobertos por lençóis brancos, como fantasmas imóveis. Uma estante grande com livros empoeiados. Retratos na parede, difíceis de distinguir na penumbra, mas Helena conseguiu ver um casal jovem sorrindo.
O chão de tábuas largas estava coberto de uma fina camada de poeira. As cortinas pesadas bloqueavam qualquer luz externa. Um relógio de parede, parado, marcando 3h15. Impossível saber se da manhã ou da tarde e de quanto tempo atrás. Tudo ali respirava abandono, silêncio pesado, morte suspensa no ar. Helena sentiu o peso daquele lugar. Era uma casa que deixara de ser lar. Uma casa que vivia apenas porque as paredes ainda estavam de pé, mas cujo coração parara de bater há muito tempo. O quarto no final do corredor, disse Miguel, quebrando o silêncio. Sua voz soou estranha no espaço vazio, quase ecoando. Ele apontou para um corredor escuro. Pode usar. Vou buscar água para você se lavar. Ele desapareceu nos fundos da casa, levando o lampião com ele. Helena ficou na escuridão por um momento, esperando os olhos se ajustarem. Depois caminhou devagar, tateando a parede, até encontrar o corredor. Havia 3 portas. A do final estava entreaberta. Ela empurrou com cuidado e entrou. O quarto era simples, mas limpo. Uma cama estreita com lençóis brancos dobrados nas pontas. Uma cômoda velha de madeira escura com 3 gavetas. Uma cadeira de encosto reto. Uma janela que dava para o pasto. Podia ver as silhuetas do gado contra o céu alaranjado do pôr do sol. O chão era de tábuas, como o resto da casa. Uma esteira de palha ao lado da cama. Helena largou a trouxa no chão e se sentou na beirada da cama, sentindo o colchão afundar levemente sob seu peso. Não era macio, provavelmente recheado de palha, mas parecia o paraíso depois de 3 noites dormindo no chão duro da estrada. Miguel voltou minutos depois, trazendo uma bacia de cerâmica branca cheia de água, um pedaço de sabão caseiro e uma toalha áspera de algodão. Deixou tudo em cima da cômoda com cuidado. Tem roupa limpa na gaveta, disse, evitando olhar diretamente para ela. Mantinha os olhos fixos na parede, no chão, em qualquer lugar menos nela. Eram da... Ele parou, a voz sumindo como se as palavras tivessem sido arrancadas de sua garganta. Respirou fundo. Pode usar. Helena entendeu imediatamente. A roupa era da mulher morta, da esposa que não estava mais ali. Obrigada, sussurrou, sentindo que qualquer palavra mais alta seria uma profanação. Miguel assentiu rigidamente e se virou para sair, mas parou na porta. Ficou de costas para ela, a mão no batente. Tem fome? A pergunta era simples, mas a forma como foi feita, com genuína preocupação, fez o peito de Helena apertar. Muita, admitiu. Não adiantava mentir. Seu estômago provavelmente faria barulho em breve de qualquer forma. Vou preparar algo. Pode se limpar com calma. Não tem pressa. Ele saiu e fechou a porta suavemente. Helena ficou sozinha, olhando para a bacia de água limpa como se fosse um milagre. Água limpa para ela. Levantou-se com esforço e caminhou até a cômoda. Passou os dedos pela superfície da água. Estava morna, quase quente. Ele havia aquecido para ela. Tirou o vestido imundo com movimentos lentos. O tecido grudava na pele em alguns lugares, misturado com suor seco e sujeira. Quando finalmente conseguiu tirá-lo, o vestido caiu no chão como um trapo morto. Helena olhou para o próprio corpo. Magro demais, ossos aparecendo em lugares onde não deviam, hematomas nas pernas e braços, arranhões, sujeira incrustada. Mergulhou as mãos na água e começou a se lavar. Lavou o rosto primeiro, esfregando com força, vendo a água ficar marrom de tanta sujeira. Lavou os braços, o pescoço, debaixo dos braços. Lavou as pernas, tomando cuidado com os ferimentos. Lavou os pés. A água ardeu nos cortes, mas ela aguentou firme. Quando terminou, a água na bacia estava escura, imunda, mas Helena se sentia quase humana novamente. Abriu a gaveta da cômoda e encontrou vestidos simples, bem conservados, dobrados com cuidado. Havia um cheiro leve de alfazema, sachês guardados entre as roupas. Escolheu um vestido azul claro de algodão, com mangas compridas e gola simples. Era um pouco folgado. A mulher que o usava antes devia ser maior que Helena,
mas estava limpo e cheirava bem. Vestiu-o devagar, sentindo o tecido limpo e macio contra a pele. Fechou os botões da frente com dedos trêmulos, passou as mãos pelo cabelo, tentando desembaraçar os nós piores. Quando saiu do quarto, seguindo o cheiro que vinha da cozinha, encontrou uma cena quase doméstica. A cozinha era grande, com um fogão a lenha que crepitava alegremente, jogando sombras dançantes nas paredes. Miguel mexia algo numa panela de ferro. O cheiro de feijão cozido, alho refogado e torresmo invadiu o ar, tão forte e delicioso que o estômago de Helena revirou violentamente de fome. Uma mesa de madeira maciça ocupava o centro da cozinha. Miguel havia colocado 2 pratos, 2 copos, 2 conjuntos de talheres simples. "Sente", disse ele, indicando uma das cadeiras, sem tirar os olhos da panela. Ela obedeceu, sentando-se devagar. A cadeira rangeu levemente sob seu peso. Miguel serviu um prato fundo para ela, feijão grosso e bem temperado, arroz branco soltinho, pedaços de torresmo crocante, farinha de mandioca torrada. Comida simples, de fazenda, mas farta e cheirosa. Colocou o prato na frente dela e se afastou, ficando de pé perto do fogão, de costas, olhando pela janela que dava para o quintal. Helena pegou a colher com mãos trêmulas. Segurou-a por um momento, apenas olhando para a comida. Tinha medo de que fosse um sonho, que fosse desaparecer. A primeira garfada explodiu em sabor na boca faminta. O feijão estava perfeito, temperado com alho, cebola, uma pitada de cominho. O arroz era simples, mas bem feito. O torresmo crocante derretia na língua. Na segunda garfada, Helena fechou os olhos, saboreando cada momento. Na terceira, as lágrimas voltaram, silenciosas, escorrendo pelas faces enquanto ela comia. Ela comeu devagar, mastigando cada bocado com reverência. Cada garfada era uma bênção. Cada gole de água era vida voltando para o corpo. Quando o prato estava quase vazio, ela limpou os restos com farinha, não deixando nada para trás. Miguel não se virou, não disse nada, apenas esperou em silêncio, respeitando aquele momento sagrado. O momento em que uma pessoa faminta finalmente come. Quando Helena terminou, bebeu água do copo de vidro grosso. Depois, respirou fundo, limpou a boca com as costas da mão e finalmente falou. "Por que está me ajudando?" A pergunta saiu fraca, mas genuína. "Por que arriscar tanto por uma desconhecida?" Miguel virou-se devagar. Na luz do lampião, seu rosto parecia ainda mais marcado, mais cansado. Seus olhos estavam profundamente tristes. "Porque eu sei como é estar sozinho", disse simplesmente, e naquelas poucas palavras havia um universo de dor. E nisso, Helena entendeu. Aquele homem carregava uma dor tão grande quanto a dela, talvez maior. Talvez diferente, mas igualmente devastadora. Ele não a ajudava por bondade superficial ou por caridade cristã performática. Ele a ajudava porque reconhecia na miséria dela um reflexo da própria solidão, porque sabia, de forma visceral e dolorosa, o que era estar perdido no mundo. "Descanse", disse ele, pegando o prato vazio. "Amanhã conversamos sobre o trabalho, sobre o que precisa ser feito. Mas hoje apenas descanse." Helena assentiu, incapaz de formar palavras. Levantou-se, as pernas ainda fracas, mas mais firmes que antes, e voltou para o quarto. Deitou-se na cama estreita, ainda vestida, e puxou o lençol limpo até o queixo. O lençol cheirava a sabão e sol. A cama, embora dura, era infinitamente melhor que o chão. O travesseiro era fino, mas suficiente. E pela primeira vez em 3 dias, 3 dias que pareceram 3 anos, Helena dormiu. Um sono profundo, sem sonhos, sem pesadelos, sem medo. Um sono de quem finalmente tinha um teto sobre a cabeça. Tinha uma chance. Helena acordou quando o galo cantou pela terceira vez. Um som estridente, penetrante, que rasgou o silêncio da madrugada. Por um momento confusa, ainda presa entre o sono e a vigília, ela não soube onde estava.
O quarto era estranho, o teto era diferente, o cheiro era desconhecido. Então a memória voltou em ondas. A estrada, a sede, o desespero, o homem a cavalo, Miguel, a comida quente, o banho, a cama. Ela estava viva, estava em segurança. Em algum lugar, a luz do amanhecer entrava pela janela, pintando o quarto de tons alaranjados e dourados. Helena se sentou na cama, sentindo o corpo dolorido, mas descansado. Ainda estava vestida com o vestido azul emprestado, os pés enfaixados com tiras de pano limpo que Miguel havia deixado na cômoda durante a noite. Ela nem percebera quando devia ter dormido tão profundamente que ele conseguiu entrar, enfaixar seus ferimentos e sair sem que ela acordasse. O cuidado silencioso daquele gesto a comoveu. Levantou-se devagar, testando as pernas. Doíam, mas aguentavam o peso. Os pés latejavam, mas a dor era suportável. Caminhou até a janela e olhou para fora. O pasto se estendia verde e dourado sob o sol nascente. O gado pastava tranquilamente, algumas vacas com bezerros ao lado. Um cavalo branco corria livre perto da cerca. Tudo parecia tão pacífico, tão normal, tão distante do inferno que ela vivera na estrada. Vestiu-se adequadamente, ajeitou o vestido, amarrou o cabelo num coque baixo, usando um pedaço de fita que encontrou na gaveta. Depois saiu do quarto. A casa estava silenciosa. Silenciosa demais. Não era apenas ausência de som, mas uma qualidade de silêncio que parecia ter peso, substância, como se o próprio ar estivesse parado, esperando. Helena caminhou pelo corredor, observando os detalhes que a escuridão da noite anterior havia escondido. As paredes eram pintadas de um branco que já amarelara com o tempo. O chão de tábuas rangia em alguns lugares, e os retratos. Havia vários retratos nas paredes. Um mostrava Miguel mais jovem, talvez 10 anos mais novo, ao lado de uma mulher bonita. Ela tinha cabelos escuros presos num penteado elaborado, olhos claros que sorriam mesmo na rigidez formal da fotografia, um vestido de renda clara. A mão dela estava pousada no braço de Miguel, e mesmo na imagem congelada podia-se sentir o carinho entre eles. A esposa morta. Outro retrato mostrava os dois em frente à casa. Esta mesma casa, mas parecendo mais viva, com flores nos canteiros e cortinas abertas nas janelas. Ela segurava um buquê de flores do campo, simples, mas bonito. Ambos sorriam. Helena desviou o olhar, sentindo que invadia algo sagrado. Aquelas imagens eram memórias privadas de um amor perdido, e ela era uma intrusa naquele santuário de lembranças. A sala principal estava exatamente como na noite anterior, coberta de poeira, móveis sob lençóis brancos, cortinas pesadas bloqueando a luz. Mas agora, à luz do dia que conseguia se infiltrar pelas frestas, Helena podia ver a extensão do abandono. Poeira espessa em cada superfície, teias de aranha nos cantos do teto, o chão sem brilho, marcado por pegadas antigas. Os lençóis que cobriam os móveis estavam amarelados pelo tempo, o relógio parado, o ar viciado. Tudo ali respirava abandono, como se a casa tivesse parado no tempo no dia em que aquela mulher morreu, como se Miguel tivesse simplesmente fechado as portas do coração da casa e nunca mais as abrira. Helena encontrou Miguel na cozinha, sentado à mesa, tomando café preto em silêncio. Ele estava vestido para o trabalho, calças de couro, camisa de algodão meio desabotoada, botas gastas. O cabelo molhado, penteado para trás, devia ter acabado de tomar banho. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, mas não sorriu. Apenas fez um leve aceno de cabeça. Dormiu bem? Sim, muito bem. Obrigada. Ele apontou para o fogão, onde uma cafeteira de esmaltada fervia suavemente. Tem café e pão na mesa. Sirva-se à vontade. Helena preparou uma caneca de café, forte, amargo, quente, e cortou uma fatia de pão. Era pão caseiro, denso, um pouco seco, mas comestível. Sentou-se à mesa, mantendo uma distância respeitosa dele. O silêncio se estendeu. Não era exatamente desconfortável, mas era pesado.
carregado de coisas não ditas. Miguel terminava o café quando finalmente falou, sem olhar para ela, os olhos fixos no líquido escuro na caneca. A casa precisa de cuidados. Sua voz era baixa, controlada, mas havia uma tensão nela. Faz 3 anos que... Ele parou, a voz embargando. Respirou fundo, os ombros subindo e descendo. Faz 3 anos que ninguém cuida direito. Faz 3 anos que ela se foi. Entendo, disse Helena suavemente. Limpeza, comida, roupas, o básico. Ele olhou para as próprias mãos calejadas pousadas na mesa. Mãos de trabalhador, de homem que passa o dia na lida. Eu cuido da fazenda, do gado, das plantações, dos peões. Consigo fazer isso. É concreto, é prático. Mas a casa... Ele parou novamente, engolindo com dificuldade. A casa eu deixei morrer. Não consegui. Não tive forças. Helena assentiu devagar, entendendo perfeitamente. Algumas dores eram grandes demais para serem enfrentadas. Algumas perdas transformavam lugares antes amados em campos minados de memórias dolorosas. Posso começar hoje, se o senhor quiser. Miguel se levantou, colocou o chapéu que estava pendurado na cadeira e caminhou até a porta. Parou antes de sair, de costas para ela, a mão no batente. Não precisa me chamar de senhor. Miguel está bom. Ele hesitou, depois acrescentou. E não precisa mexer no quarto do fundo do corredor, o quarto com a porta fechada. A voz saiu tensa, quase quebrando. Aquele quarto fica fechado, sempre. Sim, Miguel. Ele assentiu rigidamente e saiu. Helena ouviu o som dos cascos do cavalo se afastando, o barulho diminuindo até desaparecer completamente. Ficou sozinha na casa silenciosa. Por um longo momento, apenas respirou. Sentiu o peso daquele lugar, a tristeza que impregnava cada canto, cada tábua do chão, cada parede. Era quase palpável, como névoa espessa. Depois, levantou-se e começou a trabalhar. Começou pela sala. Abriu todas as janelas de par em par, lutando com as trancas enferrujadas, empurrando as janelas que resistiam por terem ficado fechadas tanto tempo. A luz do sol invadiu o espaço como água rompendo uma represa, iluminando cada canto, revelando a extensão da poeira e do abandono. Helena tirou os lençóis dos móveis um por um. Um sofá de couro gasto, rachado em alguns lugares, mas ainda sólido. 2 poltronas de madeira entalhada com assentos de palha trançada. Uma mesa lateral com uma gaveta. Uma estante grande, de madeira escura, cheia de livros empoeiados. Alguns em português, outros em latim, alguns que pareciam ser de contabilidade agrícola. Cada móvel revelado era uma pequena vitória contra o abandono. Sacudiu os lençóis na varanda, criando nuvens de poeira que dançavam na luz do sol. Dobrou-os e guardou num baú que encontrou num canto. Depois começou a varrer. Varreu cada canto da sala, empurrando a poeira acumulada de anos para fora da porta. A vassoura de palha deixava marcas no chão, revelando a madeira escura embaixo da sujeira. Varreu, varreu, varreu até os braços doerem. Quando terminou de varrer, buscou água no poço dos fundos. Um poço fundo, com água limpa e gelada. Encheu um balde e voltou. Esfregou o chão de joelhos com um pano velho, passando por cada tábua, vendo a água ficar escura, trocando várias vezes. As mãos ardiam, as costas doíam, os joelhos latejavam, mas ela não parava. Havia algo curativo naquele trabalho, algo redentor, como se cada canto limpo fosse um pedaço de dignidade recuperada, não apenas da casa, mas dela mesma. Como se ao trazer vida de volta àquele lugar morto, ela também renascesse um pouco. Limpou a estante, passando um pano úmido em cada livro, organizando-os. Limpou os móveis, passando cera de abelha que encontrou num armário da cozinha. Limpou as janelas com vinagre e jornal velho até o vidro brilhar.
Ao meio-dia, a sala respirava novamente. A luz entrava livremente. O chão brilhava. Os móveis mostravam sua dignidade antiga. O relógio, ela não ousou mexer. Ficou parado em 3h15, mas agora era um elemento da sala, não apenas abandono. Helena preparou almoço simples. Arroz, feijão que sobrou do jantar anterior aquecido, carne seca que encontrou na despensa refogada com cebola e tomate. Pôs a mesa para 2, pratos simples de cerâmica branca, talheres de metal, copos de vidro, uma jarra com água fresca do poço. Miguel voltou quando o sol estava alto no céu, suado e coberto de terra. Parou na soleira da porta da sala, ainda do lado de fora, apenas olhando. A transformação era visível, a luz, o brilho, a sensação de que algo vivo habitava aquele espaço novamente. Ele não disse nada por longos segundos, apenas olhou, a expressão ilegível. Depois tirou o chapéu com movimentos lentos, lavou as mãos e o rosto na bacia que Helena havia deixado na varanda e entrou. Sentou-se à mesa em silêncio. Helena serviu a comida e se sentou do outro lado. Comeram sem conversar, apenas o som dos talheres contra os pratos, o tic-tac abafado do relógio parado. Quando terminou, Miguel empurrou o prato vazio e ficou sentado, olhando para a janela aberta, por onde entrava a brisa da tarde trazendo o cheiro de capim e gado. Fazia tempo que essa casa não tinha luz, disse finalmente, mais para si mesmo do que para ela. A voz estava rouca, carregada de emoção. Fazia muito tempo. Helena recolheu os pratos sem responder. Algumas coisas não precisavam de palavras, mas quando passou perto dele para pegar o copo, Miguel segurou seu pulso suavemente. Ela parou, olhando para baixo. Ele não olhava para ela. Olhava para a própria mão segurando o pulso dela, como se não acreditasse no gesto. Obrigado, disse ele, a voz mal acima de um sussurro, e soltou. Helena continuou recolhendo os pratos, mas algo havia mudado no ar. Algo pequeno, delicado, mas real. Os dias seguintes caíram em uma rotina silenciosa, mas reconfortante. Helena acordava antes do amanhecer. Acendia o fogão, preparava café forte usando o coador de pano, assava pão quando tinha tempo ou esquentava o que sobrava do dia anterior. Arrumava a mesa. Quando Miguel descia, sempre pontualmente, sempre com o rosto lavado e o cabelo penteado, tudo estava pronto. Comiam juntos em silêncio companheiro. Depois ele saía e ela começava o trabalho do dia. Limpou a casa sala por sala, cômodo por cômodo. A sala de jantar, com uma mesa grande que podia acomodar 12 pessoas, mas agora tinha apenas 2 cadeiras sem poeira. A despensa, organizando os mantimentos, jogando fora o que estava velho, fazendo lista do que precisava comprar. O corredor, lavando o chão, tirando as teias de aranha, evitava o quarto fechado, nem olhava para a porta quando passava. Era um território proibido, sagrado, intocável. Cozinhava, aprendera com a mãe, e embora fossem receitas simples, eram bem feitas. Feijão tropeiro, frango caipira refogado, carne de panela com quiabo, angu, couve refogada, arroz com alho, comida de fazenda farta e honesta. Lavava roupas no tanque dos fundos, as camisas de Miguel, suas próprias roupas, os lençóis. Estendia tudo no varal comprido, vendo as roupas dançarem ao vento secando ao sol. Consertava o que estava rasgado. Sua agulha velha trabalhava nas noites, à luz do lampião, remendando camisas, pregando botões, cerzindo meias. Miguel saía ao raiar do dia e voltava ao anoitecer, sempre coberto de suor e terra, cheirando a cavalo e couro. Tomava banho na bica dos fundos, trocava de roupa e vinha jantar. As refeições eram silenciosas na maior parte do tempo. Mas, aos poucos, muito aos poucos, pequenas conversas começaram a surgir. Como foi o dia? Bom, o gado está saudável. E o seu? Tranquilo. Limpei a despensa. Nada além disso no início. Mas era o suficiente. Era humano. Era conexão. Depois do jantar, Miguel às vezes ficava na varanda, fumando o cachimbo, olhando para o pasto escuro.
Helena costurava ou tricotava, sentada na cadeira de balanço que ela mesma havia limpado e consertado. Não conversavam muito nessas horas, mas a presença um do outro era reconfortante. Não era solidão compartilhada, era companhia silenciosa. Mas Helena começou a perceber pequenos detalhes, coisas que Miguel provavelmente pensava que ela não via. A forma como ele olhava para o retrato na parede antes de subir para dormir. Um olhar longo, doloroso, como se pedisse perdão por algo. O jeito como evitava completamente o corredor onde ficava o quarto fechado. Ele fazia um desvio, usando uma rota mais longa, apenas para não passar por aquela porta. As noites em que ela o ouvia caminhando pela casa, insone, arrastando o peso de uma dor que não cabia dentro do peito. Os passos lentos, parando aqui e ali, o ranger das tábuas. Às vezes, deitada em sua cama, Helena ouvia um som abafado que poderia ser choro, mas nunca tinha certeza e nunca perguntava. Uma noite, 2 semanas depois de sua chegada, Helena acordou com sede, a garganta seca, a boca com gosto ruim. Desceu para a cozinha em silêncio, descalça, com cuidado para não fazer barulho, e encontrou Miguel sentado à mesa, no escuro completo, olhando para o nada. Ela hesitou na porta, invisível na escuridão. Podia voltar, podia fingir que não viu, mas algo a impediu. Desculpe, disse suavemente. Não queria incomodar. Ele virou a cabeça devagar, como se estivesse muito longe e precisasse voltar de algum lugar distante. Não incomoda. Entre. Helena acendeu o lampião que estava na mesa. A luz fraca e bruxuleante iluminando o rosto dele. Havia olheiras profundas, os olhos vermelhos, o rosto marcado de quem não dorme há muito tempo. Ela serviu água para os dois no copo de barro que mantinha sempre cheio e sentou-se do outro lado da mesa. Deixou a distância respeitosa entre eles. Não consegue dormir? Perguntou ela suave, sem pressionar. Miguel segurou o copo com as 2 mãos, olhando para a água, como se procurasse respostas escondidas no líquido claro. Ela morreu de febre, disse de repente, a voz rouca, carregada. As palavras saíram como se tivessem sido arrancadas à força. Em 3 dias. Segunda-feira ela acordou bem, reclamando de um pouco de dor de cabeça. Terça-feira a febre começou. Quarta ela delirava. Quinta... Ele parou, fechou os olhos com força. Quinta-feira de manhã, eu a enterrei. Helena sentiu o peito apertar dolorosamente. Não disse nada, apenas esperou. Eu chamei médico, continuou Miguel, a voz cada vez mais quebrada. Chamei o melhor da região. Ele disse que era febre tifoide, que não tinha nada a fazer além de rezar. Rezei, prometi tudo a Deus. Prometi construir uma capela, ajudar os pobres, ser um homem melhor. Ele soltou uma risada amarga, sem humor. Mas Deus não quis saber das minhas promessas. Levou ela do mesmo jeito. Levou ela e me deixou aqui. O silêncio caiu pesado entre eles. 3 anos, continuou Miguel, e agora havia lágrimas descendo pelo rosto sem que ele tentasse escondê-las. 3 anos e eu ainda acordo achando que vou vê-la na cozinha, fazendo café. Ainda escuto a voz dela quando o vento bate nas janelas. Ainda viro para contar algo para ela e lembro que ela não está mais aqui. Ele olhou para Helena, os olhos brilhando úmidos na luz do lampião. Você deve achar que sou louco, um homem adulto que não consegue superar. Não acho. Interrompeu Helena firmemente. Não acho de jeito nenhum. Ela segurou a própria caneca, sentindo o calor. Acho que você amava muito. E acho que amor verdadeiro não tem prazo de validade para a dor. Não tem tempo certo para curar. Miguel baixou a cabeça. Os ombros começaram a tremer. E então, sem aviso, ele chorou. Um choro profundo, silencioso na garganta, mas visível em cada movimento do corpo. Um choro de homem que passou 3 anos segurando sozinho o peso do luto, sem nunca permitir que ninguém visse. Helena não se mexeu. Não tentou consolá-lo com palavras vazias. Não disse que tudo ficaria bem ou que o tempo cura tudo.
Apenas ficou ali, presente, testemunha silenciosa daquela dor, respeitando-a, honrando-a. Depois de longos minutos, 5, 10, impossível dizer, Miguel enxugou o rosto com as costas da mão. Respirou fundo, tremendo. Olhou para ela com olhos vermelhos, mas mais claros, como se algo pesado tivesse sido liberado. Desculpe, você não precisava ver isso. Não precisa pedir desculpas. Nunca precisa pedir desculpas por sentir. Ele a olhou. Realmente a olhou, pela primeira vez desde que ela chegara. E Helena viu nos olhos dele algo que não esperava. Gratidão. Não pela limpeza, não pela comida, não pelo trabalho, mas por ela estar ali, por não julgar, por não exigir nada além de silêncio compartilhado e presença genuína. Você nunca me contou sua história completa, disse ele, a voz ainda rouca, mas mais firme. Sei que foi expulsa, sei que a acusaram, mas não sei de você. Quem você era antes? Helena sorriu triste. Bebeu um gole de água, organizando os pensamentos. Não é uma história bonita. As histórias que valem a pena raramente são. Ela respirou fundo e contou tudo. A mãe costureira que morrera de tuberculose quando Helena tinha 15 anos. A necessidade de aprender o ofício para sobreviver. Os anos difíceis trabalhando para várias famílias. A chegada à fazenda Tavares, onde foi bem recebida no início. Os 6 meses de trabalho honesto. E então a acusação falsa, a expulsão brutal. Os 3 dias na estrada onde quase morreu. Miguel ouviu tudo sem interromper. O rosto sério, atento a cada palavra. Você roubou aquele broche? Perguntou quando ela terminou. Helena olhou diretamente nos olhos dele. Não, nunca. Eu não sou ladra. Então está resolvido, disse Miguel simplesmente. Mas as pessoas acreditam que... As pessoas falam, cortou Miguel, a voz firme. Sempre falam. É o que as pessoas fazem melhor. Fofocam, julgam, condenam sem conhecer a verdade. Ele se levantou, foi até ela e colocou a mão no ombro dela, firme e respeitoso. Mas aqui dentro, nesta casa, eu sei quem você é. Eu vejo quem você é. E isso é o que importa. O único que importa. Helena sentiu os olhos arderem, lágrimas quentes ameaçando cair. Fazia tanto tempo que alguém acreditava nela. Tanto tempo que alguém a via como ser humano e não como acusação ambulante. Obrigada, sussurrou, a voz quase sumindo. Obrigada por acreditar. Miguel assentiu. Apertou suavemente o ombro dela uma vez, depois soltou e se afastou. Tente descansar. Ele subiu as escadas devagar, deixando-a sozinha na cozinha. Helena ficou sentada por mais alguns minutos, olhando para o lampião que bruxuleava suavemente, lançando sombras dançantes nas paredes. Pela primeira vez desde a expulsão, sentiu que talvez, apenas talvez, ainda houvesse lugar para ela no mundo. Uma semana passou desde aquela conversa noturna, uma semana em que algo mudou sutilmente entre Helena e Miguel. Não era algo que pudesse ser nomeado facilmente, não era óbvio ou dramático, mas estava lá, presente em pequenos gestos e olhares. Miguel começou a chegar mais cedo da lida. Não muito, talvez meia hora, às vezes menos, mas o suficiente para sentar na varanda e observar Helena regando as flores que ela havia plantado. Margaridas, cravos, algumas sementes de girassol que encontrara guardadas na despensa. Ele não dizia nada, apenas sentava, fumava o cachimbo e observava. Mas havia algo reconfortante naquela presença silenciosa. Helena, por sua vez, passou a fazer pequenas coisas extras. Preparava o café exatamente do jeito que percebia que ele gostava. Forte, sem açúcar. Deixava a camisa limpa dele já separada antes que ele pedisse. Consertava as botas gastas com cera e pano, fazendo-as brilhar. Durante os jantares, que antes eram quase completamente silenciosos, pequenas conversas começaram a florescer. A plantação de milho está crescendo bem, dizia Miguel. É bom sinal? Muito bom. Se continuar assim, teremos colheita farta. As galinhas estão botando mais ovos, comentava Helena. 5 hoje.
É porque você cuida bem delas. Conversas simples, mundanas, sobre a vida cotidiana da fazenda. Mas havia calor nelas. Conexão humana genuína. Uma tarde, Miguel chegou mais cedo que o normal e encontrou Helena cantarolando na cozinha enquanto preparava o almoço. Era uma cantiga antiga, que a mãe costumava cantar, algo sobre pássaros e manhãs de primavera. Ele parou na porta apenas observando. A forma como ela se movia pela cozinha com familiaridade crescente, como mexia a panela no fogão, como cortava os legumes com movimentos precisos, como seu rosto, antes marcado pelo desespero e pela fome, agora tinha mais cor, mais vida. Quando ela se virou e o viu ali, parado na porta, corou levemente. "Há quanto tempo está aí?" "O suficiente", disse ele, e pela primeira vez desde que ela chegara sorriu. Um sorriso pequeno, quase tímido, mas genuíno. "Você canta bonito." Helena riu. Uma risada leve, cristalina, como sinos ao vento. "Minha mãe dizia que eu desafinava que nem porta rangendo." "Sua mãe estava completamente errada", respondeu Miguel, e havia leveza em sua voz que não existia antes. Naquele momento, algo mudou. A casa, que já havia ganhado luz através da limpeza e organização de Helena, agora ganhava calor. Não era mais apenas um lugar limpo e funcional. Estava se tornando lar novamente. Foi numa quinta-feira, 3 semanas depois da chegada de Helena, que ela precisou ir ao vilarejo. A despensa estava baixa. Precisavam de farinha, açúcar, sal, café, alguns outros mantimentos básicos. Miguel insistiu que ela levasse o cavalo mais manso e algumas moedas. "Compre o que precisar, e algo para você também", disse ele, colocando as moedas na mão dela. "Não precisa me dar, Helena." Ele fechou a mão dela sobre as moedas, segurando por um momento. "Compre algo para você. Um tecido bonito, uma fita para o cabelo, qualquer coisa que quiser. Não é pedido, é ordem." Ela assentiu, sentindo o calor da mão dele mesmo depois que ele soltou. O vilarejo ficava a 1 hora de cavalgada. Era pequeno, uma rua principal de terra, talvez 20 casas. O armazém do seu Jacinto, a igreja de paredes caiadas, uma venda que vendia cachaça e ferramentas. Helena amarrou o cavalo em frente ao armazém e entrou, levando a lista que Miguel havia ajudado a fazer. Seu Jacinto era um senhor de cabelos completamente brancos e olhos bondosos por trás de óculos redondos. Quando a viu, sorriu com genuína simpatia. "Bom dia, moça. O que vai precisar hoje?" "Bom dia." Helena entregou a lista. "Vim buscar algumas coisas para a Fazenda Almeida." "Ah, você está trabalhando para o Miguel?" O sorriso do velho ficou ainda mais caloroso. Bom homem aquele. Passou uns anos muito difíceis, o coitado. Desde que a dona Beatriz... Ele parou, respeitoso. "Bem, foram tempos difíceis, mas ouvi dizer que a casa dele está diferente agora, com vida novamente. As pessoas comentam." Helena sentiu calor nas faces, mas sorriu. "Faço o que posso." Seu Jacinto começou a separar os itens da lista, pesando farinha, açúcar, café em balanças antigas de bronze. Anotava tudo num caderno gasto, falando sobre o tempo, sobre a colheita, sobre pequenas notícias do vilarejo. Helena estava pagando as compras quando a porta do armazém se abriu violentamente, batendo contra a parede com um estrondo que fez todos pularem. Coronel Augusto Ferreira entrou como tempestade, alto, robusto, vestido com roupas caras, calças de couro fino, camisa engomada, chapéu de feltro importado, botas reluzentes, bigode grosso e bem aparado, olhar arrogante e duro. Ele não estava sozinho. 2 capangas o acompanhavam, homens grandes, de ombros largos, rostos marcados por cicatrizes de brigas antigas, olhares vazios de quem faz qualquer coisa por dinheiro. O clima no armazém mudou instantaneamente. A temperatura pareceu cair. O ar ficou denso. "Seu Jacinto", disse o coronel, mas estava olhando fixamente para Helena. "Vejo que continua servindo qualquer um." O velho comerciante franziu a testa, desconfortável. "Coronel, por favor, não precisa." Augusto ignorou-o completamente. Caminhou até Helena, que instintivamente recuou, encostando na balcão.
Ele chegou perto demais, invadindo o espaço pessoal, usando o próprio tamanho para intimidar. Ainda está na fazenda do Miguel? A voz era venenosa, destilando desprezo. Pensei que uma mulher com vergonha na cara já teria ido embora há muito tempo. Helena ergueu o queixo, forçando a voz a sair firme. Eu trabalho lá honestamente. Honestamente? Ele soltou uma gargalhada cruel, seca. Uma ladra condenada falando em honestidade. Que piada magnífica. Eu não roubei nada, disse Helena, a voz tremendo levemente, mas firme. Nunca roubei. Dona Eulália diz o contrário. Contra-atacou Augusto, cruzando os braços sobre o peito largo. E eu acredito nela. Mulher honrada, de família tradicional. Ele se inclinou mais perto, a voz baixando para um sussurro venenoso. Entre a palavra de uma senhora respeitável e a de uma... Bem, de uma mulher como você, todos sabemos em quem acreditar. Helena sentiu as faces queimarem, não de vergonha, mas de raiva contida. Ao redor, pessoas começaram a se juntar na porta do armazém, atraídas pela confusão. Curiosos, fofoqueiros, prontos para testemunhar mais uma humilhação pública. Coronel, isso não é necessário, tentou seu Jacinto, a voz preocupada. A moça não fez nada de... Não se meta, velho, cortou Augusto sem nem olhar para ele. Isso não é da sua conta. Ele deu mais um passo em direção a Helena, que não tinha mais para onde recuar. Estava encurralada contra o balcão. Vim dar um último aviso, mocinha. Cuspiu a última palavra com desprezo. Saia desta região. Volte para qualquer buraco imundo de onde veio, porque se insistir em ficar, vou me certificar pessoalmente de que todos saibam exatamente o que você é. Uma ladra, uma aproveitadora, uma mulher de moral duvidosa vivendo sozinha com um homem viúvo. As pessoas na porta sussurravam. Helena podia ouvir os murmúrios, sentia os olhares de julgamento perfurando sua pele. Eu trabalho honestamente, repetiu ela, odiando como sua voz tremia. Não fiz nada de errado. É o que todas dizem, respondeu Augusto com um sorriso cruel. Foi quando a voz grave cortou o ar como lâmina. Ela disse que não fez nada, e eu acredito nela. Todos se viraram simultaneamente. Miguel estava parado na entrada do armazém, o chapéu na mão, o rosto sério. Havia algo diferente nele, uma determinação fria, perigosa, os olhos fixos no coronel com uma intensidade que fez alguns dos espectadores recuarem instintivamente. Augusto se virou, irritado pela interrupção. Miguel, que coincidência! Justo a pessoa que eu queria ver. Saia da frente dela, disse Miguel, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Não era pedido, era ordem. Ou o quê? Desafiou Augusto, mas Helena percebeu uma leve hesitação em sua voz. Miguel caminhou para dentro do armazém com passos medidos, cada um ecoando no chão de madeira. Parou a poucos metros do coronel, e embora fossem de alturas semelhantes, Miguel parecia maior naquele momento. Ou eu vou fazer você sair. O silêncio caiu sobre o armazém como manto pesado. Os capangas de Augusto deram um passo à frente, mãos se movendo para as armas nas cinturas. Mas seu Jacinto, que ninguém havia visto se mover, apareceu ao lado do balcão, segurando uma espingarda velha, mas funcional, apontada casualmente para cima. Acho melhor todos manterem a calma, disse o velho comerciante, a voz firme. Isso aqui é estabelecimento comercial, não é lugar para briga. Augusto olhou ao redor, calculando. 2 capangas, mas um velho armado e Miguel que parecia mais que disposto a brigar. As probabilidades não estavam tão a seu favor quanto gostaria. Você está defendendo uma ladra, Miguel? Tentou Augusto, mudando de tática. Está disposto a manchar seu próprio nome por causa dela? Ela não é ladra, respondeu Miguel, a voz firme como rocha. Foi acusada injustamente por uma mulher ciumenta e mesquinha. E se você tivesse um pingo de decência, saberia a diferença entre acusação e verdade. Ciumenta? Augusto riu. Do que Dona Eulália seria ciumenta? Do marido dela, olhando para a costureira jovem e bonita, respondeu Miguel sem hesitar.
Não sou burro, Augusto. Todos sabem como aquele homem é. E todos sabem como a esposa dele é controladora e paranoica. Murmúrios se espalharam entre os espectadores. Algumas pessoas acenavam concordando. A história fazia sentido. Augusto ficou vermelho de raiva. Você vai se arrepender de me desafiar. A única coisa que eu me arrependo, disse Miguel, dando um passo à frente, ficando quase nariz a nariz com o coronel, é de ter demorado tanto para falar, para deixar claro onde eu estou. Ele se virou, olhando para as pessoas reunidas na entrada e nas janelas. Helena não roubou nada. Foi acusada falsamente e expulsa sem direito à defesa. E enquanto todos vocês se deleitam com fofocas e julgamentos, ela trabalha de sol a sol, com honestidade e dignidade. Sua voz ficou mais alta, mais firme. Então sim, eu acredito nela, mais do que acredito em qualquer um que condena sem conhecer a verdade. Augusto praticamente tremendo de raiva. Isso vai custar caro para você, Miguel Almeida. Muito caro. Que custe, respondeu Miguel sem vacilar. Mas você não vai tocar nela, não vai humilhá-la, não vai persegui-la. Ele olhou o coronel nos olhos. E se tentar, vai ter que responder a mim. Está claro. Augusto cuspiu no chão, um gesto de desrespeito deliberado. Virou-se para os capangas. Vamos, esse lugar fede a mediocridade. Eles saíram batendo a porta. O som dos cavalos se afastando gradualmente desapareceu. As pessoas na entrada começaram a se dispersar, sussurrando entre si. Miguel se virou para Helena. Ela estava encostada no balcão, tremendo levemente, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Você está bem? Perguntou ele suavemente. Ela assentiu, incapaz de falar. Seu Jacinto pode colocar as compras na conta? Claro, Miguel. O velho abaixou a espingarda. E foi bom o que você fez. Alguém precisava colocar aquele homem no lugar há muito tempo. Miguel acenou agradecido e estendeu a mão para Helena. Vamos para casa. Ela pegou a mão dele, quente, calejada, firme, e deixou que a guiasse para fora. Montaram nos cavalos em silêncio e começaram a cavalgar de volta para a fazenda. Quando chegaram a uma clareira no meio do caminho, longe de olhos curiosos, Miguel puxou as rédeas. Helena fez o mesmo. Ficaram lado a lado, os cavalos pastando tranquilamente, enquanto o silêncio da tarde os envolvia. Você não precisava fazer aquilo, disse Helena finalmente, a voz trêmula. Agora todos vão falar. Vão dizer coisas horríveis sobre você. Sobre nós, sua reputação. Minha reputação, interrompeu Miguel firmemente. Não vale nada se for construída em cima da sua humilhação. Não vale nada se significar ficar calado enquanto você é maltratada. Ele desceu do cavalo e caminhou até ela. Segurou as rédeas do cavalo de Helena, olhando para cima, para o rosto dela iluminado pelo sol da tarde. Escute o que vou dizer, e escute bem, Helena. Ela olhou para ele, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Nos últimos 3 anos eu estava apenas sobrevivendo, começou Miguel, a voz baixa, mas intensa. Levantava de manhã porque o sol nascia. Trabalhava porque os animais precisavam ser alimentados. Dormia porque o corpo desistia de ficar acordado. Tudo mecânico, vazio, sem sentido. Ele respirou fundo. Mas quando você chegou, quando você abriu as janelas que eu mantinha fechadas, quando plantou flores onde só havia terra seca, quando encheu a casa de cheiro de comida e de vida, eu voltei a sentir. Voltei a querer acordar de manhã. Miguel. Helena sentiu as lágrimas finalmente escorrerem. Deixa eu terminar, por favor. Ele segurou a mão dela, que tremia nas rédeas. Eu não sei se acredito em segundas chances. Não sei se um homem como eu, que deixou o luto transformar sua casa num túmulo, merece uma. Mas sei que você chegou na minha vida quando eu mais precisava. E sei que não quero que vá embora. Helena desceu do cavalo quase caindo na pressa. Ficou na frente dele, os olhos encontrando os dele. As pessoas vão falar, disse ela, precisando que ele entendesse. Vão dizer coisas cruéis. Vão nos julgar. O que falem até perderem a voz, respondeu Miguel.
Helena, eu estou te pedindo. Fica, não como empregada que eu pago para limpar e cozinhar. Fica ao meu lado. Como... Ele hesitou, procurando a palavra certa. O peso do que estava prestes a dizer evidente em seu rosto. Como minha companheira, minha esposa, se aceitar, se quiser ter um homem marcado pelo luto, mas que está tentando aprender a viver novamente. O mundo pareceu parar. Helena olhou para aquele homem, sério, marcado pelo tempo e pela dor, mas com olhos cheios de uma sinceridade tão brutal que chegava a doer. Você tem certeza? Sussurrou ela. Eu não tenho nada para oferecer. Nenhum dote, nenhum nome respeitável, nenhuma família. Só eu. E nem isso é muito. Você, disse Miguel, e havia tanta certeza em sua voz, é tudo o que eu preciso. Você, exatamente como é, com sua bondade que sobreviveu à crueldade, com sua dignidade que resistiu à humilhação, com seu coração que ainda consegue ser gentil depois de tudo que passou. Helena tocou o rosto dele, a barba áspera, as linhas de expressão ao redor dos olhos, as marcas que o tempo e a tristeza haviam deixado. Eu aceito, disse, a voz embargada. Eu fico, eu aceito tudo. Você, a casa, o passado, o futuro. Aceito. Miguel fechou os olhos, como se aquelas palavras fossem uma bênção que ele não sabia que precisava até receber. Depois, puxou-a para um abraço, não apaixonado ou dramático, mas profundo. Um abraço de alguém que finalmente encontrou porto depois de anos à deriva em mar tempestuoso. Ficaram assim por longos minutos, no meio da clareira, enquanto o sol começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Dois sobreviventes, duas almas feridas, que encontraram cura uma na outra. Quando finalmente se separaram, Miguel segurou o rosto dela com as duas mãos, os polegares limpando as lágrimas que escorriam. Vamos fazer isso direito, disse ele. Vamos nos casar na igreja. Vou te dar meu nome, minha casa, minha vida. Tudo que tenho é seu também. Helena apenas assentiu, incapaz de formar palavras além do sorriso mais genuíno que dera em anos. Montaram novamente e cavalgaram de volta para casa, para a casa deles. O casamento aconteceu numa tarde de sábado, quando o outono começava a atingir as árvores de tons dourados. Não houve grande celebração, não houve centenas de convidados, mas houve algo muito mais precioso: sinceridade. A pequena igreja do vilarejo estava quase vazia, apenas seu Jacinto e sua esposa Margarida como testemunhas, o padre idoso de cabelos brancos e o silêncio respeitoso dos bancos vazios de madeira polida. Helena usou um vestido simples de algodão branco que Miguel comprara na cidade. Não era luxuoso, não tinha rendas caras ou bordados elaborados, mas era novo, limpo, feito especialmente para ela. Miguel pagara por uma costureira fazer sob medida, e o vestido assentava perfeitamente em seu corpo. Ela prendeu o cabelo num coque baixo, enfeitado com pequenas flores brancas que colhera no jardim naquela manhã. Miguel vestia seu melhor e único terno escuro, que provavelmente não usava desde o enterro da primeira esposa. Ele o tirara do armário, escovara a poeira, passara com ferro quente. O chapéu estava nas mãos, nervoso como um rapaz na primeira paixão, embora fosse um homem adulto que já havia casado antes. O padre os esperava no altar. Padre Antônio, que conhecia Miguel desde menino e sabia da dor que aquele homem carregara pelos últimos 3 anos. Quando viu o casal entrar na igreja, lado a lado, seus olhos velhos se encheram de lágrimas de alegria. Irmãos, começou ele, a voz trêmula, mas clara, estamos reunidos aqui diante de Deus para unir em sagrado matrimônio Miguel Almeida e Helena Silva, completou ela suavemente. Helena Silva, o sobrenome da mãe, a única herança que possuía. Miguel Almeida e Helena Silva. A cerimônia foi simples, mas bela. O padre falou sobre amor que nasce da compaixão, sobre segundas chances, sobre como Deus trabalha de formas misteriosas. Falou sobre 2 corações feridos que encontraram cura um no outro.
Quando chegou a hora dos votos, o silêncio na igreja era tão profundo que se podia ouvir o vento nas árvores lá fora. Miguel Almeida, você aceita Helena Silva como sua esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Miguel olhou para Helena. Realmente olhou, como se memorizasse cada detalhe do rosto dela naquele momento. Os olhos castanhos que haviam visto tanto sofrimento, mas ainda guardavam bondade. As mãos calejadas, mas delicadas. O sorriso tímido, mas genuíno. Sim, aceito, disse, e sua voz estava firme, sem hesitação. Helena Silva, você aceita Miguel Almeida como seu esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Helena sentiu lágrimas quentes escorrerem, mas não as limpou. Deixou-as cair livremente, enquanto olhava para o homem que a encontrara na estrada quando ela não tinha mais nada. O homem que acreditara nela quando o mundo a condenava. O homem que oferecera não apenas abrigo, mas dignidade. Sim, sussurrou. Depois repetiu mais alto. Sim, aceito. Então, pela autoridade que me foi conferida pela Santa Madre Igreja, eu os declaro marido e mulher. O padre sorriu. O que Deus uniu, não separe o homem. Miguel se inclinou e beijou Helena. Um beijo casto, respeitoso, mas que carregava a promessa de tempos melhores. Promessa de recomeço. Promessa de lar. Dona Margarida, esposa de seu Jacinto, chorou emocionada, enxugando os olhos com um lenço de renda. O velho comerciante tinha os olhos brilhando úmidos quando apertou a mão de Miguel com força. Que Deus abençoe vocês dois, meu filho. Obrigado, amigo, por tudo. Saíram da igreja sob o sol dourado da tarde. Algumas pessoas observavam da rua. Algumas com genuína alegria, outras com curiosidade, outras ainda com desaprovação mal disfarçada. Miguel não deu atenção a nenhuma delas. Apenas ajudou Helena a montar no cavalo e a levou para casa. Para a casa deles agora, oficialmente. As primeiras semanas de casamento foram curiosamente estranhas. Não por conflito ou arrependimento, mas por ajuste. Miguel, respeitoso até o extremo, mudou-se para o quarto de hóspedes. Deixou Helena no quarto que ela já ocupava, mantendo distância física, mesmo sendo marido e mulher, perante a lei e a igreja. Não há pressa, disse ele na primeira noite, parado no corredor entre os quartos. Vamos nos conhecendo aos poucos. No tempo certo. Helena agradeceu silenciosamente. Apesar dos votos trocados, ainda eram de muitas formas estranhos um para o outro. Mas aos poucos, como água que infiltra na pedra, a intimidade começou a brotar naturalmente. Helena passou a costurar as camisas rasgadas de Miguel à noite, sentada na varanda sob a luz do lampião. Ele, por sua vez, começou a trazer pequenos presentes quando voltava da lida. Nada caro ou elaborado, apenas flores silvestres colhidas no campo, uma fruta bonita que encontrara, um ninho de passarinho caído que achou que ela poderia achar interessante. Durante os jantares, as conversas se tornaram mais longas, mais profundas. Como era sua mãe? Perguntou Miguel uma noite. Helena sorriu com a lembrança. Forte, muito forte. Criou sozinha depois que meu pai morreu. Trabalhava até as mãos sangrarem para garantir que eu comesse. Ela parou, a voz ficando mais suave. Ela me ensinou a costurar. Dizia que uma mulher que sabe fazer roupas nunca vai morrer de fome, porque sempre vão precisar dela. Ela estava certa. E a sua esposa? Helena hesitou antes de fazer a pergunta. Como ela era, se não se importar de falar? Miguel ficou em silêncio por um longo momento. Helena achou que não responderia, que havia cruzado uma linha, mas então ele começou a falar, a voz baixa. Beatriz era luz. Ele sorriu tristemente. Ria de tudo. Via o lado bom de qualquer situação. Transformava a casa apenas por estar nela. Ele olhou para as próprias mãos. Quando ela morreu, foi como se a luz se apagasse, e eu não soube como acendê-la novamente. Sente falta dela? Sempre vou sentir.
admitiu Miguel honestamente. Ela foi meu primeiro amor, minha primeira esposa, parte de mim. Ele olhou para Helena. Mas aprendi que o coração humano é maior do que pensamos. Tem espaço para honrar o passado e abraçar o presente. Helena estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente os dedos dele. Eu entendo. E entendia mesmo, porque ela também carregava perdas. A mãe, a vida que poderia ter tido, a inocência roubada pela acusação falsa. Todos carregam fantasmas. A questão é aprender a viver com eles sem deixar que governem o presente. Um mês depois do casamento, num domingo de manhã, Helena acordou e percebeu que o espaço ao seu lado na cama estava ocupado. Durante a noite, sem que nenhum dos dois planejasse, Miguel havia se mudado para o quarto dela. Estavam deitados lado a lado, ainda vestidos, por cima dos lençóis, mas juntos. Ela não lembrava de ter pedido. Ele não lembrava de ter decidido. Simplesmente aconteceu, natural como respirar. Helena olhou para ele dormindo, o rosto relaxado, mais jovem no sono, a respiração profunda e regular, a mão pousada perto da dela quase se tocando. Ela entrelaçou os dedos nos dele. Miguel acordou devagar, abrindo os olhos. Por um momento, pareceu confuso. Depois percebeu onde estava e um sorriso lento, quente se formou. Bom dia. Bom dia. Não disseram mais nada. Não precisavam. Apenas ficaram ali, mãos entrelaçadas, até o sol ficar alto o suficiente para obrigá-los a levantar. 2 meses depois do casamento, o inevitável aconteceu. Coronel Augusto voltou. Era um sábado à tarde. Helena e Miguel estavam na varanda. Ela tricotando, ele consertando um pedaço de arreio de cavalo. Conversavam sobre trivialidades, aproveitando o clima ameno do final da tarde. O som de cavalos múltiplos os alertou. Miguel se levantou, tenso. Helena largou a tricotagem. Augusto chegou com 5 capangas, todos armados. Desmontaram em frente à casa, levantando nuvens de poeira vermelha. O coronel tinha um sorriso venenoso no rosto, o sorriso de quem planejou algo por muito tempo e finalmente via a chance de executar. Miguel Almeida, disse alto, voz carregada de falsa cortesia. Vim cobrar uma dívida. Miguel desceu os degraus da varanda devagar, colocando-se entre Augusto e Helena. Seus ombros estavam tensos, mãos fechadas. Não tenho dívida nenhuma com você, Augusto. Tem sim. O coronel puxou um papel amarelado do bolso, acenando-o no ar. Lembra daqueles 3 bois que comprou de mim ano passado? Você nunca pagou por eles. Paguei em mãos. Você assinou o recibo. Está guardado na casa. Recibo. Augusto fingiu procurar dramaticamente nos bolsos. Não tenho recibo nenhum. E sem prova de pagamento, meu caro, a dívida está em aberto. Com juros acumulados, soma 400 mil réis. Miguel cerrou os punhos. Você está mentindo descaradamente. Prove, desafiou Augusto com um sorriso cruel. Onde está seu recibo? Mostre para todos verem. Miguel sentiu o sangue ferver. O recibo existia. Ele sabia que existia. Mas onde? Em qual gaveta? Em qual pasta de documentos? A casa tinha tantos papéis. Não tenho o papel em mãos agora, mas... Então a dívida é real, cortou Augusto. E precisa ser paga. Hoje. Agora. Não tenho 400 mil réis em casa. Ninguém tem essa quantia em dinheiro vivo. Que pena. Augusto olhou ao redor. Os olhos calculistas. Então, terei que levar algo como garantia até você juntar o dinheiro. Seus olhos deslizaram para Helena, parada na varanda, pálida, mas firme. Talvez sua esposa possa trabalhar na minha fazenda até a dívida ser quitada. Trabalho honesto, claro. O tom de voz deixava claro que honesto era a última coisa que seria. Helena sentiu o sangue gelar. Miguel deu um passo à frente, a voz saindo baixa e perigosa, como o rosnado de um animal acuado. Você não encosta um dedo nela. Não sou eu quem faz as regras, Miguel. É a lei. Augusto fez um gesto para os capangas. Peguem a mulher! Os capangas avançaram.
Miguel se colocou na frente do primeiro, e quando o homem estendeu a mão para passar por ele, Miguel o segurou pelo braço e girou-o com força, jogando-o no chão. O segundo capanga avançou e recebeu um soco que o fez cambalear para trás, sangue jorrando do nariz quebrado. Mas eram 5 contra 1. 2 homens finalmente conseguiram segurar Miguel pelos braços, imobilizando-o. Um terceiro socou-o no estômago. 1, 2, 3 golpes brutais. Miguel curvou-se, ofegante, tentando lutar, mas impossibilitado. "Miguel!" Helena gritou, correndo da varanda. Augusto a agarrou pelo braço, apertando com força cruel que deixaria marcas. "Quieta, sua..." O tiro ecoou pelo ar como trovão. Todos congelaram. Seu Jacinto estava parado a poucos metros de distância, montado num cavalo, segurando uma espingarda velha apontada para o céu, ainda soltando fumaça do disparo de aviso. Ao lado dele, mais 3 homens do vilarejo, trabalhadores simples, mas todos armados. Um tinha uma espingarda, outro um rifle antigo, o terceiro uma pistola enferrujada. "Solta ela", disse seu Jacinto, a voz mais firme que Helena jamais ouvira. Agora. Augusto olhou ao redor, recalculando rapidamente. 5 capangas, mas 4 homens armados e determinados. As probabilidades haviam mudado drasticamente. "Isso não é da sua conta, Jacinto. É da minha conta, sim. Miguel é meu amigo, bom homem, honesto." O velho cuspiu no chão. "E não vou deixar você roubar a mulher dele baseado em mentiras deslavadas." "Mentiras? Eu tenho um documento." "Você não tem nada além de ganância e maldade", cortou seu Jacinto. "Todo mundo sabe que Miguel pagou aqueles bois. Todo mundo sabe que você inventou essa história para se vingar dele por ter defendido Helena, por ter mostrado para todos que você é um valentão covarde." Murmúrios de concordância vieram dos homens ao lado dele. Augusto soltou Helena com um empurrão violento que a fez cambalear. Ela correu até Miguel, que os capangas haviam largado. Ele estava machucado, lábios sangrando, olho começando a inchar, respiração difícil, mas conseguia ficar de pé. Ela o segurou, e ele passou o braço pelos ombros dela, apoiando-se parcialmente. O coronel montou no cavalo, o rosto contorcido de ódio e humilhação. "Vocês vão se arrepender. Todos vocês. Isso não vai ficar assim. Saia da minha terra", rosnou Miguel, cuspindo sangue. "E não volte nunca mais. Da próxima vez não vou ter tanta paciência." Augusto cuspiu no chão, puxou as rédeas violentamente, fazendo o cavalo empinar, e partiu em galope. Os capangas o seguiram rapidamente, criando uma nuvem de poeira que demorou para baixar. Quando finalmente se foram, seu Jacinto desceu do cavalo e caminhou até Miguel. "Você está bem, rapaz?" "Estou." Miguel apertou a mão do amigo com força, apesar da dor. "Obrigado. Não sei como agradecer. É para isso que servem os amigos." O velho sorriu. "Além do mais, esse Augusto já encheu o saco de todo mundo por aqui há muito tempo. Precisava que alguém fizesse ele ver que não é tão poderoso quanto pensa." Os outros homens acenaram em concordância. Um deles, João, o ferreiro, falou: "Se ele voltar a incomodar, é só mandar avisar. A gente volta." Miguel assentiu, emocionado demais para falar. Os homens montaram e partiram, deixando Miguel e Helena sozinhos na varanda. Helena ajudou Miguel a entrar na casa, sentou-o numa cadeira e buscou água e panos limpos. Limpou o sangue do rosto dele com cuidado, passando suavemente pelo lábio partido, pelo olho inchado, pelos arranhões no pescoço. "Se ele tivesse te levado..." começou Miguel, a voz quebrando. "Não levou. Estou aqui." Ela segurou o rosto dele com as 2 mãos, olhando fundo nos olhos. "Estou aqui e não vou a lugar nenhum." Miguel puxou-a para um abraço apertado, escondendo o rosto no ombro dela. Helena sentiu o corpo dele tremer, não de dor física, mas de emoção contida. "Eu te amo", sussurrou ele contra o cabelo dela. "Eu te amo tanto e tive tanto medo de te perder." Era a primeira vez que dizia essas palavras desde que se casaram. A primeira vez que admitia em voz alta. Helena sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto.
Também te amo, respondeu a voz embargada. Te amo mais do que imaginei que fosse possível amar novamente. Ficaram assim, abraçados, por longos minutos. Dois sobreviventes que haviam enfrentado mais uma tempestade e permanecido de pé. Juntos. 2 anos depois, a casa estava irreconhecível. As paredes haviam sido pintadas recentemente, um branco limpo que brilhava sob o sol. O jardim floria em explosão de cores, rosas vermelhas e brancas, cravos cor-de-rosa, girassóis altos balançando na brisa, margaridas salpicando os canteiros. A horta prosperava com verduras e temperos, abundante e bem cuidada. O varal estava cheio de roupas limpas, camisas, vestidos, lençóis, tudo dançando ao vento como bandeiras de alegria. E havia risos, risos genuínos, que saíam pelas janelas abertas, enchendo o ar. Helena estava na cozinha, cantarolando enquanto preparava um bolo de fubá. Suas mãos, agora com um anel simples de ouro, trabalhavam a massa com movimentos experientes. O cabelo estava preso num coque frouxo, algumas mechas escapando e emoldurando o rosto. Um rosto que ganhara cor, vida, que sorria com frequência. Miguel entrou pela porta dos fundos, trazendo um cesto de ovos frescos. Ele tinha menos linhas de tensão ao redor dos olhos agora. Sorria mais facilmente, ria mais frequentemente. Aproximou-se por trás de Helena e a abraçou pela cintura, apoiando o queixo no ombro dela. Precisa de ajuda? Preciso que você saia da minha cozinha antes de comer toda a massa crua, respondeu ela, mas estava sorrindo. Ele riu. Um som solto, feliz, tão diferente do homem silencioso que era 2 anos atrás, e roubou um pedaço de massa mesmo assim. Helena fingiu estar brava, mas não conseguiu segurar o riso. A porta da frente se abriu e vozes familiares encheram a casa. "Cadê esse casal?" gritou seu Jacinto. "Na cozinha fazendo bagunça", respondeu Dona Margarida rindo. A casa enchia-se de pessoas pelo menos uma vez por mês agora. Seu Jacinto e esposa, João o ferreiro e sua família. Alguns vizinhos que haviam se tornado amigos verdadeiros. A solidão havia sido substituída por comunidade. Jantaram todos juntos naquela noite. Comida farta espalhada pela mesa grande que Miguel trouxera do depósito e restaurara. Feijão tropeiro, frango assado, arroz com pequi, couve refogada, farofa crocante, o bolo de fubá ainda quente com café forte. As conversas se sobrepunham, risadas ecoavam, histórias eram contadas. Miguel contava sobre o bezerro teimoso que fugira 3 vezes na mesma semana. João reclamava de um cliente difícil na ferraria. Dona Margarida mostrava um chale novo que tricotara. Era simples, era comum, era vida. Quando os convidados foram embora, já era noite. Helena e Miguel limparam a cozinha juntos, ela lavando, ele secando. Trabalhavam em sincronia perfeita, cada um sabendo os movimentos do outro. Terminaram e foram para a varanda. Sentaram-se na cadeira de balanço que Miguel havia construído, grande o suficiente para 2. Helena se encostou nele, e ele passou o braço pelos ombros dela. "Me feliz?" perguntou Miguel suavemente. "Mais do que achei que seria possível", respondeu Helena, olhando para o pasto escuro onde vagalumes dançavam, criando pequenas luzes mágicas. "E você? Você me devolveu minha vida, Helena. Me ensinou que é possível recomeçar mesmo quando tudo parece perdido." "Nós recomeçamos", corrigiu ela, virando o rosto para olhá-lo. Juntos, um salvou o outro. Miguel beijou a testa dela, suave e reverente. No horizonte, a fazenda dormia tranquila. O gado pastava em paz. As plantações cresciam fortes e saudáveis. E a casa, aquela casa que estivera morta por tanto tempo, sepultada em luto e abandono, respirava, viva e cheia de amor. Semanas depois, Helena soube, através de seu Jacinto, que o coronel Augusto havia perdido quase tudo. Uma seca prolongada devastara suas terras. Suas plantações morreram. O gado emagreceu. E então, seus credores,
Os reais, com documentos legítimos, vieram cobrar dívidas que ele havia acumulado por anos, mantendo aparências de riqueza que não possuía. Foi forçado a vender a fazenda para pagar as dívidas. Partiu do vilarejo coberto da mesma vergonha que ele tanto usara como arma contra os outros. Helena não sentiu alegria com a queda dele. Não sentiu vingança satisfeita, apenas uma paz tranquila, sabendo que a justiça, mesmo quando demora, encontra seu caminho. E numa manhã de primavera, enquanto regava as flores da varanda, Helena percebeu algo diferente, uma sensação sutil no corpo, um cansaço diferente, um enjoo matinal que não vinha de comida. Colocou a mão sobre o ventre ainda liso e sorriu. Vida. Vida nova crescendo dentro dela. Quando contou a Miguel naquela noite, ele não disse nada por longos segundos. Apenas a abraçou e ela sentiu os ombros dele tremerem. Quando se afastou, havia lágrimas nos olhos dele. Não de tristeza, mas de uma alegria tão profunda que transbordava. Vamos construir uma família, sussurrou ele, a voz rouca de emoção. Já construímos, respondeu Helena, sorrindo através das próprias lágrimas. Agora só vamos expandir nosso lar. E assim, sob o sol quente do interior brasileiro, dois corações feridos encontraram cura completa, um no outro. Não foi amor à primeira vista. Não foi paixão avassaladora que queima rápido e morre. Foi algo mais profundo, mais verdadeiro, mais duradouro. Foi a construção paciente de um lar, a certeza de que, mesmo depois da dor mais profunda, é possível renascer. Foi a prova de que segundas chances existem para quem tem coragem de aceitá-las. Foi amor que nasce, não do encanto superficial, mas da dor compartilhada e do cuidado diário. E esse tipo de amor, construído tijolo por tijolo, dia após dia, gesto após gesto, esse tipo de amor dura para sempre. Alguns amores não nascem do encanto, mas da dor compartilhada e do cuidado diário.